Queridos, desde alguns dias atrás, o Espírito tem colocado algo no meu coração e eu gostaria muito de ser fiel a Ele nessa noite e poder compartilhar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Eu não sei se você já teve alguma experiência fora da sua realidade, da sua cultura, ou você já ouviu alguém falando sobre, por exemplo, uma coisa que é muito latente, né? O trânsito, por exemplo. Né? Quem já visitou uma cidade, as cidades do sul, aí, tipo Gramado, né? Gaba que lá o trânsito é muito bom, né? As pessoas lá têm um carinho, têm um respeito. Né? Eu já dirigi numa cultura de direção inglesa, o Marco também teve experiência, e você vê que há muita diferença, né, quando a gente está naquela cultura, mas infelizmente quando a gente vem para a nossa, parece que esquece tudo, né, que a gente viu lá, porque parece-me muito forte a questão da massa mover, né? A massa move o indivíduo, e nesse caso essas culturas, elas são, você se adapta para estar lá. Você se reorganiza, né? Você se educa. Eu tenho tentado viver aqui no bairro do Canaã dessa forma, eu passo pelas pessoas, o meu filho até perguntou, outro dia eu dei boa tarde, eu não sei se foi boa tarde ou bom dia para uma pessoa, e ele disse, mas o senhor conhece? Eu conheço não, mas passou aí na frente, olhou para mim, boa tarde. Porque eu venho do interior, queridos. No interior, a gente fala com todo mundo. Né? Você conhecendo, tendo intimidade ou não, você, né, cumprimenta, dá boa tarde, dá bom dia, dá boa noite. Né? Você espirra, diz saúde, né? Tem essas coisas, né, da cultura da pessoa. E pensando nesses aspectos, o Senhor tem ministrado muito fortemente no meu coração essa palavra que eu quero compartilhar hoje, com o título Correndo para o Reino de Deus, segundo as normas do reino. Amém? O tema dessa palavra é esse, um pouco longo, mas não tem jeito de ser menor. Abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Isso é interessante, irmão Marco, que a gente vai para um lugar e a gente se adequa às regras daquele lugar, né? Lembrando de novo aqui da questão do trânsito, mas tem várias outras questões. Por exemplo, na África do Sul, o McDonald's coloca um copinho de ketchup. Você pega um copinho. E se acabar, você vai lá e põe mais e volta para a mesa. Não tem sachê, não tem a bisnaga. E todo mundo vai tranquilo assim. Mas, de repente, se isso fosse no Brasil, teria que levar muito tempo para mudar a ideia na cabeça das pessoas de que elas não podem ficar enchendo várias vezes até encher um copo para levar para casa, né? Que muitas vezes as pessoas querem fazer esse tipo de coisa. E aí, perguntando a um dos gerentes lá dessa loja, um amigo nosso perguntou, ele disse, cara, se isso fosse assim no Brasil, o brasileiro ia levar um frasquinho de casa e ia encher o frasquinho dele de casa na bomba do McDonald's, porque culturalmente isso não foi colocado lá. Hoje já estamos no sachêzinho, porque o negócio de apertar lá não funciona, mas você vai na pizzaria, né, o negocinho, a bisnaguinha já não funciona porque ninguém aguenta. Então há regras, e na palavra do Senhor nós estamos de entender algo muito sério que Paulo compartilha com Timóteo na segunda carta que ele escreve, né, a Timóteo, para as igrejas onde Timóteo estava passando, compartilhar e passar para os irmãos. Né? Ele diz assim, capítulo 2, eu falei o versículo? Não falei o versículo? Versículo 4. Diz assim, ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo
é satisfazer aquele que o arregimentou. Ponto. 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então diga comigo, correndo para o reino de Deus. Você está correndo? Alguns estão no passo de lesma, né? Mas estão indo. Diga mais uma vez, correndo para o reino de Deus, segundo as regras do reino. Queridos, eu tenho pensado nisso, tenho meditado nisso, e eu comecei a buscar na história algumas situações, e as mais comuns que eu encontrei são aquelas que têm a ver com doping, né? Se você olhar nas histórias das Olimpíadas e algumas outras, né, pan-americanos, né, não tem esses negócios aí? A maioria dos atletas são punidos na questão de doping. Mas há outras regras. Por exemplo, pode ser desclassificado uma pessoa na marcha atlética, por exemplo. Você sabe o que desclassifica uma pessoa na marcha atlética? Correr. Rapaz, olha, eu correndo e um atleta de marcha atlética, ele ainda passa de mim ainda. Porque os caras andam ligeiro, meu. Mas sabe uma regra que eu acho que quase ninguém procura saber, mas ela existe. Um pé tem que sempre estar no chão. Se ele tirar os 2 pés do chão ao mesmo tempo, ele está desclassificado. Em algum momento da corrida, ele não pode, que é o que a Ive está dizendo, é correr. Porque quando você corre, você automaticamente, em um momento, tira os 2 pés. Aí alguém diz, a marcha atlética é muito fácil. Vai. Tenta fazer. Dentro da regra. Não é? Todo esporte, toda prática, todo jogo, ele tem a sua regra. E se você burlar essa regra, você é desclassificado. Nós temos pessoas que já foram coroados e tiveram que devolver a coroa que receberam. Por quê? Porque eles foram apanhados em uma falha. Eles andaram fora da regra. Havia uma norma e eles desobedeceram essa norma. Ontem, quando estávamos aqui conversando, falávamos sobre o que você faria, né? Vamos pensar aí nesse Gramado, né? Nessas cidades frias que nós temos aí. Se você fosse viajar para lá, o que você faria? Com o que você se preocuparia? Se você vai no interior de Minas, você consegue comunicar com as pessoas lá? Vai demorar um pouco, não vai? Se você estivesse indo para o Canadá, Letícia, o que você faria? Você iria se preocupar em aprender mais a língua. Por quê? Lá não fala português. A língua é um problema, né? O Canadá fala inglês e francês, mas mais inglês, né? Então tem que preocupar com a língua. Com o que mais? A Ive disse aqui passaporte. O que mais? Dinheiro. Nós já temos algo que não precisa. Para nossa pátria onde vamos não precisa de dinheiro. Mas se for para o Canadá precisa. Aprender a cultura. Muito bem, irmã Luciana. Cultura também é importante. O que mais? Como é que eles vivem? Né? Como é que eles se relacionam? O que eles comem? Que hora come? Por exemplo, você sabe que cultura inglesa, né? A maioria. A cultura inglesa no almoço é um pão com um hambúrguer e uma maçã no máximo. É o almoço.
Agora a janta, meu amigo, se segure. É comida para dar em doido, como diz o nordestino. Cultura inglesa. Aí você vai lá na hora do almoço, passa fome. A gente acostuma comer pouco à noite porque vai dormir. Sabe por que eles comem pouco meio-dia? Para não dar preguiça. Por isso quem come muito meio-dia dá preguiça não rende, não trabalha. A cultura deles é para trabalhar, então come pouco meio-dia. De noite eu vou dormir, então posso comer pouco, muito. Porque eu vou dormir mesmo. É cultura, queridos. Eles vivem assim há anos. Mas há outra coisa no Canadá. O que você preocuparia lá? Cultura de clima frio. Então, se você for com uma roupa que nós usamos aqui, provavelmente nós vamos passar mal, queridos. Porque cada lugar tem uma forma. Cada ambiente que eu vou tem uma forma. Como se comporta, como se veste, como que fala. Quando nós pensamos a respeito do reino de Deus, queridos, a gente precisa de entender que também há regras, que também há normas. A maneira de falar do reino de Deus é igual à da terra? Não. Eu disse aqui para mim mesmo, não podemos vencer um jogo com as normas de outro. Você não pode. Você só consegue, vamos pensar nos eletrônicos, nos jogos de game. Você pode ser muito bom em um determinado jogo de game, mas se você for para outro e as regras são outras, você vai levar um monte de tombo até você aprender como que funcionam as regras daquele jogo para você poder vencer. Da mesma forma que não se pode vencer um jogo com regras de outro, não podemos correr para o reino de Deus usando as regras do reino terreno. O problema hoje nas congregações, nos grupos religiosos, é que as pessoas estão querendo impor as suas regras para Deus, e isso não funciona, querido. Como que nós falamos comumente? Minha casa. É assim que funciona. Não posso chegar na casa da Rafaela e dizer o que ela tem que fazer. Ela tem a forma dela. Ela tem o jeito dela. Como que ela põe os pratos na mesa, como que ela cozinha, ela tem a forma. E eu, se cheguei lá, eu preciso respeitar. Eu quero passar alguns dias na casa do Cauê. Eu preciso me adequar às regras dele. Porque o Theo vai querer pintar minha testa? Provavelmente, né? Aí agora nós vivemos um grupo de pessoas, inclusive foi muito bom ter sido mencionado aqui, que vive no eu penso, eu acho, deve ser assim, queridos. O reino de Deus tem regras. Disse um ex-presidente de algum país aí, o país que não tem fronteira é o inferno, porque o reino de Deus tem muro, tem portaria e tem regras. E para você entrar lá, você precisa estar adequado a isso. Primeira coisa, vou para uma outra pátria, eu preciso de um passaporte. O nosso passaporte já foi entregue. Cristo Jesus, carimbado com o Espírito Santo. Mas para você manter esse passaporte, você precisa agir de acordo com as normas, com as regras. Não é como eu quero, não é como eu penso, não é como você quer e como você pensa. A gente vai ter muitas dificuldades no mundo, muitas divergências, mas nós temos que ter um ponto de convergência. Aqueles que correm para o reino de Deus, eles têm um ponto de convergência, que chama-se a Bíblia Sagrada. Falávamos outro dia aqui, é a nossa cláusula pétrea. Quando o Cauê discordar de mim
Quando eu discordar dele, onde que nós vamos nos reconciliar? Na palavra. Porque no reino de Deus há normas. E ele não deixou nada subentendido. Ele deixou tudo explícito escrito. Por isso alguém perguntou a mim esses dias: pastor, mas numa igreja tal, uma pastora casou 2 mulheres. Eu digo, para início de conversa, não é igreja de Jesus. Acabou a conversa. Porque a igreja de Jesus anda segundo as normas. Igreja de Jesus, querido, não anda fora das normas. Ela anda de acordo com as normas. A norma aqui diz que o único digno de receber a honra, a glória e o louvor é o Deus Criador dos céus e da terra. Tem que me preocupar. Vos amo, querido, não me entenda mal. Às vezes as pessoas me entendem mal. Eu vos amo de verdade. Quero o melhor para vocês. Tenho cada família desta congregação, cada nomezinho aqui, escrito no meu caderno de oração. Quero o melhor, mas não posso vos agradar. Se isso significar desagradar a Deus, não posso. E eu lido com muitas situações difíceis todos os dias, não só as minhas, mas de outros. E muitas vezes eu sou tentado a dizer uma coisa mais branda, mas a palavra não me deixa, queridos, porque não é meu reino. O reino não é meu, o reino é o reino de Deus. Eu sou apenas um conservo, um que está correndo junto. Eu estou correndo junto, queridos. Eu não tenho eu não tenho o poder de mudar as coisas. Mudar, não posso. A regra é clara. Ela está aqui. Ela está explícita. Por isso Paulo fala, aconselhando a Timóteo, e Timóteo, ele está passando pelas igrejas que eles mesmos começaram, algumas em cadeias inclusive, outras em momentos que passaram por naufrágio e chegaram no lugar. Agora ele está indo, Éfeso, Colosso, né? Todas essas regiões, Galácia, ele está indo e agora ele precisa falar com esses irmãos. E esses irmãos estão recebendo algo agora, maravilhoso. Só que no meio do trigo tem sempre o joio. Havia naqueles dias homens que começaram a mudar algumas coisas, começaram a querer colocar as regras deles. E Paulo está dizendo, Timóteo, aqui não. Existe um fundador, existe alguém que é o arquiteto, e é segundo o que ele prescreveu, não é segundo o que você quer. Moisés, quando foi, Hebreus fala disso, né? Moisés, quando foi construir o templo, a Bíblia diz, faça tudo segundo te foi mostrado, segundo tudo que foi dito, tudo que foi. Noé foi construir uma arca, foi dito a ele que tipo de madeira, que altura, que largura, que comprimento, foi dito. Deus não deixa nada em subentendido. Ah, eu tenho dificuldade de receber isso. Ok, está tudo bem. Porque se há uma coisa que o ser humano gosta de fazer, por natureza, é quebrar regras. Fala para o Theo que não sabe nem falar ainda, não faça isso. O que é que ele vai fazer? O que você disse para ele não fazer. Por isso, nós temos uma geração de crianças que não sabe mais respeitar pai e mãe, porque os pais desistem, são vencidos por eles. Tinha alguns missionários que um dia chegaram para mim e disseram, pastor, quando eu te vi a primeira vez, os primeiros encontros que nós tivemos, eu falei para minha esposa, esse cara não ama o filho dele. A maneira que eu tratava o Aécio era tão linha dura,
que a impressão que dava para as pessoas que viviam era: esse cara não ama o filho dele. Só que anos depois eles vinham e elogiavam o meu filho e queria saber o que é que fazia com um deles. Eu digo: cara, você perdeu o tempo. O tempo é agora, o tempo da neném ali no colo. Depois que passa, Rafa, a gente não consegue. Eles têm a cabeça deles. O Vitinho já sabe o que ele quer. Não tô te dizendo, é desse jeito. É nós, não é ela, é nós. É o ser humano, não é criança. É o ser humano que é assim. Por isso o provérbio diz que o pai que ama o seu filho não retira a vara. Porque se você reter a vara, você vai deixar que ele faça o que ele quer e ele está indo para o inferno. Nós gostamos de quebrar regras. É nosso, é da nossa natureza. E nós somos levados facilmente pelas coisas que nos agradam. Nós não queremos ser desagradados. Então, eu vou congregar onde? Onde eu me agrade. Eu vou fazer uma amizade com pessoas que me agradam. Não pessoas que dizem o que eu preciso ouvir, que realmente querem o meu bem, mas pessoas que me agradem. É assim que nós fazemos as nossas amizades. Agora está mais fácil ainda, porque você, quando tem uma rede social e você não se agrada de alguém, você tem uma função lá, né? Que é desfazer a amizade ou bloquear, né? Aí você só tem um grupo de pessoas que só diz o que você gosta. E aí nós perdemos algumas oportunidades de sermos melhores. Porque, queridos, não é a facilidade que nos faz melhor, é a dificuldade. Não é o não exercício que te deixa fitness, musculoso ou saudável. É o exercício, é levantar peso, é correr, é andar. E isso custa, isso dá trabalho. Essa é uma verdade. Bons marinheiros são feitos em mar revolto. Não é a calmaria que faz o melhor marinheiro. É quando as dificuldades se levantam. Então nós estamos correndo para um reino. O reino que nós estamos buscando é o reino de Deus. Ele tem uma regra, ele tem uma norma. Eu não posso chegar e dizer: agora eu vou fazer segundo a minha norma. Qual é a norma, pastor? A norma é a palavra. Irmã Nete, vou lhe dizer, a maioria de nós, crente, não está pronto. Irmã Nete, Jesus fala no Mateus capítulo 5, que eu devo amar o meu inimigo e orar pelos que me perseguem. Essa é a regra do jogo. Eu ouvi uma regra hoje que diz assim: se você perdoar muitas vezes uma pessoa, ela vai se acostumar a te machucar. Legal, né? Uma frase bacana, está certo. Só que a regra do reino de Deus é: eu tenho que amar aqueles que me machucam. Ao dia. A regra do reino é: perdoa 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, 490 vezes ao dia. Te machucaram, Cauê? Então, meu amigo, engula seco e diga: Senhor, me perdoe porque eu quis matar esse irmão. E eu perdoo ele também. Porque essa também é a regra do jogo. Jesus diz: com a medida com que vocês medirem, vós sereis medidos. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho. Você quer que Deus trate com você do jeito que você trata as pessoas? Eu clamo misericórdia toda hora quando eu penso nisso. Porque se Deus me tratar como eu oro no Pai Nosso, eu estou enrolado, queridos. Correndo para o reino, segundo as regras do reino. A regra do reino, irmã Lidiane,
é que em Cristo Jesus o velho homem morreu. E agora um novo homem nasceu. Aí alguém diz: mas eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo, o novo homem ou o velho homem? Porque a regra do jogo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas do velho homem acabou. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem xingava palavrão, Letícia disse que para ir para o Canadá ela tem que aprender a... O reino de Deus tem uma linguagem, queridos. Há uma regra no reino de Deus. A maneira de falar do reino de Deus, a maneira de falar de um cidadão do céu é diferente da maneira que fala um cidadão da terra. A maneira que fala um cidadão espiritual é diferente da maneira que fala um cidadão carnal. Que tipo de linguagem você tem usado no teu dia a dia? Espiritual ou carnal? Quando a gente ora contra um inimigo, a gente diz: Senhor, eu estou orando para Deus dar uma empresa grande para um vizinho meu. Pense. Eu estou orando para o Senhor dar uma prosperidade para ele arrumar um lugar bem bonito, longe da minha presença. Mas tem que ser coisa boa, não pode ser ruim. Esse dia um som estava incomodando, eu ouvi alguém dizer: Senhor, queima esse som em nome de Jesus. Jesus ouviu, mas não vai obedecer não. Você podia ter dito outra coisa, né? De repente para ele pegar mesmo uma coisa melhor e ir para longe. Porque é uma regra no jogo. Não é a minha, é a do reino de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que o Senhor pensa. Capítulo 3 de Hebreus. Eu estava no meu coração, Deus me deu uma palavra tão rápida, vai ser 10 minutos. Mas o pastor tem uma habilidade, viu, queridos, de falar muito. Misericórdia. Olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Sabe o que faz sucesso hoje? Bajulação. Se você for um palestrante bajulador, você vai lotar muitos lugares. Mas a Bíblia diz que eu devo exortar. Ive, o interessante de exortar é que é o mesmo princípio do Provérbios 20, quando fala sobre educar o filho. Eu não posso te exortar da minha caixinha. Eu preciso ir até você, eu preciso estar junto com você. Do mesmo jeito que um pai não pode apontar o caminho para o filho, ele tem que dizer: filho, aqui onde nós estamos, caminha-se assim. Ensina a criança no caminho. Exortação, ela tem o mesmo sentido. Quando eu exorto o Marco, eu preciso dar a segurança para ele de que eu estou junto com ele. Eu não posso dizer para ele que é assim, assado e cozido, e lavar as mãos e dar a costa e acabou. Não pode ser assim. Eu lembro agora quando Paulo fala do naufrágio dele, quando ele estava indo para Roma, ele dá um conselho para os donos do navio que não era bom ter desancorado, desaportado naquele período, iriam passar por problemas. Mas eles teimam e vão. Lá na frente dá tudo errado, os irmãos sabem, o barco vai ser completamente destruído. Em dado momento, lá no barco, lá na frente, o povo já à deriva, todos com fome há mais de 15, 20 dias, se eu não me engano. E Paulo diz assim: queridos, era necessário que vocês tivessem me dado ouvidos, mas vocês não me ouviram. Sabe quando você diz: eu te avisei? Não é que você não pode dizer: eu te avisei.
Você pode dizer, eu te avisei, eu te disse que não era assim. Você pode dizer. Só que você não pode dizer isso e dar a costa. Porque Paulo diz, era necessário vocês terem me ouvido lá. Mas já que não ouviram, vamos fazer agora, assim, assado e cozido. Entende qual é o conceito de exortação? Eu estou junto, cara. Não vou te largar. Mesmo que você não me ouviu na primeira, mas olha, ainda há uma esperança, vamos andar dessa forma. E então eles ouviram e foi a salvação deles terem ouvido a Paulo. Porque depois de terem comido, que foi o conselho dele, tiraram tudo do barco, né, e começaram a encaminhar para a ilha de Malta. Em tudo, exortem. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Cada dia. Então eu preciso ser exortado. Eu preciso. Cada dia. Não é você, não é o fulano, não estou apontando, estou dizendo eu preciso. Porque quando você não é exortado, querido, todo o caminho, no início, parece ser reto. Sim ou não? O Marco trabalha com essas coisas de gráfico. Na mão, quando você começa uma linha, não parece ser reta. Mas essa linha, depois de 20 centímetros, dependendo, talvez ainda pareça reta. Depois de 50, depois de 1 metro, exortar significa manter você na linha. Você está saindo fora da linha, você está saindo fora das regras. E o reino de Deus tem regras. Uma delas é congregar. Você precisa congregar. Amados, vocês que estão nos assistindo pela internet, é maravilha isso, mas você precisa congregar. Você precisa estar num grupo de pessoas. Precisa estar junto com as pessoas. É ali onde o Senhor exercita a nossa espiritualidade, o amor, a compaixão, o amor ao próximo, o perdão, a misericórdia, a gratidão. Como eu estou grato ao Senhor hoje por ver essa menininha ali com a Rafaela. Muito grato a Deus. O Senhor usou a vida de vocês para me alentar o coração hoje. Porque eu acompanhei a luta dela antes de chegar a esse mundo. Um pouquinho. E a gente fica feliz de ver como ela está aí. Abençoada. Sabe, e fora do corpo, como é que a gente vê isso? Fora de estar junto, como é que a gente vê isso? A gente não vê, queridos. Há uma regra. E eu vou precisar, irmã Luciana, andar segundo a regra. Por quê? Porque a minha vontade vai me fazer ir para longe de Deus. Mas as regras, as normas, me mantêm junto de Deus. Amém? Me mantém ali com Ele. Continuando. Durante o tempo que se chama hoje. Não espere o amanhã, é hoje. É preciso falar. Fale hoje. Por quê, queridos? Porque o amanhã não nos pertence, querido. O dia do Senhor se aproxima. A hora que a trombeta vai tocar se aproxima, queridos. E nós não podemos deixar que sejamos apanhados de surpresa e nem o nosso próximo. Nós precisamos falar no tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe, o engano do pecado. Eu vou ler ainda o 14, mas eu quero parar aqui. O que faz você quebrar as normas? Um atleta, não, cara, tu toma um pouquinho. Ah, você vai fazer um exame antidoping para tirar a carteira de motorista. É só não usar 90 dias antes de fazer o teste. É isso mais ou menos, não sei se é 90, se é 120. E depois você continua usando. Maneiras de burlar a regra, é o engano. Porque você acha que está fazendo uma coisa boa, mas não é bom. O que você está fazendo não é bom. Você está se distanciando do Senhor, distanciando do reino. E a Bíblia fala, queridos, alguns chegarão à porta e baterão, e ele vai dizer, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque se apartaram tanto das normas que não poderão ser coroados. A coroa para o atleta é aquele que anda segundo as
normas. O atleta só é coroado se ele andar segundo as normas. Se ele andar fora das normas, se ele jogar fora das normas, se ele disputar fora das normas, ele está derrotado. E ele não será coroado. Ainda que vença, já foi derrotado, porque ele quebrou as regras. Ele foi derrotado pela falta de obediência. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Você sabe a profundidade disso? Nós não podemos medir isso. Nos tornamos, Cauê, participantes de Cristo. Nos foi dado um privilégio, um poder, uma graça de sermos um com Jesus. Será que Jesus, sendo um comigo, pode estar fazendo tudo o que eu estou fazendo? Soltando as palavras que eu solto, pensando o que venho pensando, dizendo, agindo como venho agindo, com a minha família, no meu trabalho, com meus clientes, com as pessoas próximas, com as pessoas distantes. Jesus faria assim como eu estou fazendo? Nos tornamos participantes de Cristo. E se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, porque nos tornamos participantes de... Se o quê? Até em normas. Aí alguém diz: porque Deus vai derramar a bênção sobre a tua vida, a graça sobre a tua vida na internet, e eu vejo um monte de amém lá. E eu não consigo dizer isso sem dizer completo, porque é assim que eu aprendo na palavra. Paulo está dizendo: eu sou participante com Cristo, eu posso todas as coisas, eu prosperarei, eu serei abençoado. Deus diz a Abraão: você vai ser abençoado, mas se você permanecer, se você ficar até o fim, se você manter as regras até o fim. Vocês já viram as disputas dos programas esses programas que o povo vive junto num lugar, como chama? Dos reality shows. Vocês já viram? Alguns prêmios são dados para algumas pessoas que tem, tipo, ficar num pé só. É uma coisa tão simples. Mas muitos não conseguem. Depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia teve um que passou 24 horas numa posição lá para ganhar um carro. Porque todos os outros desistiram e ele ficou até o fim. Diga comigo: o prêmio, a coroa, é só para os que permanecem firmes até o fim. Que ele não tem jeito, Rafa, a gente não pode mudar a regra. A norma é essa. Eu queria dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu queria dizer. Mas a regra diz que você tem que permanecer firme. Você tem que permanecer de acordo com as regras da salvação, ou você não será coroado. Então nós somos um com Cristo, se permanecermos nele. Não é na minha vontade, não é no que eu acho, não é no que eu penso. O que eu acredito tem que estar baseado no que diz a Bíblia que é a verdade, não na minha verdade. A respeito do reino de Deus. Há muitas verdades minhas que valem para mim, mas a verdade a respeito do reino de Deus, eu tenho um ponto de convergência aqui, ó. Fora disso aqui, queridos, pode ser bonito, pode ser legal, pode ser comovente, pode ser o que for, não vai mudar o Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar porque eu coloco paredes pretas na minha congregação. Ele não vai mudar porque eu coloco jogo de luz, fumaça. Tudo isso pode, não estou dizendo que não pode. Mas se eu não obedecer à regra do reino, nada disso terá algum proveito. Nada disso terá algum efeito. Encheu a minha alma, alegrou o coração.
não, né, animou a minha vista, a forma de eu ver. Tudo bem, mas para o reino não valeu de nada. Porque o reino de Deus tem normas. E ele diz: nós não andamos mais em trevas para sermos apanhados de surpresa. Nós somos filhos da luz. E quem anda de dia não tropeça, querido. Quem anda de dia sabe o caminho que ele está fazendo. Quem anda de noite não. Corre riscos. Tem muitas situações alheias que você não sabe quais são. Mas nós já não somos da treva, nós somos da luz. É regra. Amém? Nós somos da luz. E para concluir, ainda em Hebreus, vá para o capítulo 12. Você conhece a palavra? No capítulo 11, ele fala de um grupo de pessoas que ele diz que o mundo não era digno deles. Esse grupo de pessoas permaneceu firme na fé, obedecendo, indo contra tudo e todos, por causa das normas do reino. Ele fala de Abraão, fala de Moisés, fala dos profetas, falam de pessoas contemporâneas da época que foi escrito Hebreus, pessoas, Letícia, que perderam suas vidas, pessoas que foram talhadas pelo meio, a espada, pessoas que foram queimadas vivas em estacas, fogueiras humanas, mas não se deixaram levar por outras regras. Eles obedeceram às normas do reino de Deus. Tentaram proibir falar do evangelho, eles não acataram. Por isso levavam surra, eram fustigados com vara, porque queriam obedecer. E o mundo hoje não tem nada além disso para nós. Está ficando. As leis estão correndo aí. Proíbe isso, proíbe aquilo. Na China foram assassinados agora um grupo de pessoas porque estavam traficando. Traficando o quê, pastor? Traficando Bíblia. Foram condenados à morte porque estavam entrando na China com Bíblia, irmã Nete. E a igreja brasileira tem Bíblia à vontade, mas não querem. E há pessoas morrendo para terem a palavra do Senhor, para saberem como relacionar com Deus, como agradar ao Senhor. Não tem outra forma senão a palavra. Esses homens é tratado no capítulo 12 como nuvem de testemunhas. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira que nos está proposta e ela tem normas, assim como um atleta, não é, que está ali e tem uma plateia olhando para ele, tem um grupo de pessoas vendo e tem juízes olhando para ele, também assim é para conosco. Nós estamos numa carreira, irmã Lidiane, e nós precisamos obedecer para cumprir aquilo que nos está proposto. Há um propósito de Deus na minha e na tua vida, mas não pode ser cumprido segundo as minhas regras. Tem que ser cumprido segundo as regras do reino. Amém? Continuando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Queridos, ninguém está dizendo que cumprir as normas é o mais fácil. Porque o próprio Jesus, para cumprir aquilo que lhe foi proposto, deixou todas as outras coisas. Deixou as alegrias,
Aí alguém, mas eu não posso viver nessa vida porque eu estou triste, porque eu estou atormentado, porque isso, porque aquilo. Se for por causa do Evangelho, vale a pena. Mas é por causa de um erro, uma coisa que você precisa corrigir na sua vida, então corrija. Porque isso não é tentação por causa do reino, é consequência por causa da tua teimosia, da tua falta de entendimento das coisas naturais. Mas se sofro por causa do reino, por causa de um propósito do reino, não, eu vou sofrer isso, porque eu sei que essa pessoa, essa família, essa vida, essa cidade vai ter um testemunho do reino de Deus verdadeiro aqui, então sofra, porque por isso vale a pena. Eu vou jejuar, é sofrimento, por causa de quê? Para que alguém converta, para que alguém veja, para que alguém quebrante, para que abra os olhos de alguém, então vale a pena. Amém? Porque o próprio Jesus, que é o nosso exemplo maior, fez isso. E aí ele continua. Ele suportou a cruz não fazendo caso da ignominia e está sentado à destra do trono de Deus. Ele não fez caso, querido, das mangações, da vergonha. Ignominia é vergonha, é passar por chacota, por humilhação. Ele não levou em conta o que ele ia passar, a humilhação que ele ia passar. E é humilhante para muitos cristãos hoje, no mundo em que nós estamos, permanecer do lado de Deus. É humilhante diante dos homens, mas é glória diante de Deus. Porque ele diz em outro momento que Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus quando nós andamos segundo a regra. Mas Deus se envergonha de ser chamado de o meu Deus por alguém que não obedece àquilo que Ele está dizendo. Do mesmo jeito que um pai não pode ter orgulho de um filho que só faz coisas erradas, que só desmando, e aí chega diante das pessoas e diz, esse é o meu pai. O pai fica com vergonha dele. Mas se é um filho que anda em obediência, que anda correto, em retidão, e chega no meio das pessoas e diz, esse é o meu pai, essa é a minha mãe, o pai e a mãe ficam orgulhosos. Assim Deus é para conosco. Ele se orgulha de ser chamado nosso Deus. Quando sofremos a vergonha que esse mundo pode talvez nos impor. Você vai passar vergonha hoje se você defender a família, homem, mulher e filho. Você vai passar vergonha no meio de um monte de gente. Porque o conceito do mundo hoje de família está mudado. É do jeito que tiver, do jeito que vier. Sendo que nós temos um padrão na palavra. Então Jesus não levou em conta a humilhação que ele ia sofrer. Ele não levou em conta a mangação, todo o sofrimento, mas ele assumiu tudo isso por amor a mim e a você. E nós precisamos fazer o mesmo por ele. Vamos fazer chacota daqueles que defendem a verdade, vamos fazer chacota. Vão nos chamar de alienados, vão chamar de ET. Vão tentar nos proibir. Isso aí já é depois de ver que a vergonha, que mangá não fazia efeito, aí eles vão querer nos proibir. Só que nós somos Esmirna, querido. Quanto mais nos pisam, mais o perfume exala. Quanto mais nos perseguem, mais a igreja de Cristo se revela. A igreja que não é de Cristo espana. Cai fora, deixa, desiste. Mas a igreja de Cristo, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela é humilhada, quanto mais ela sofre, mais ela se revela do lado do seu Senhor. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considere, Cauê, que Jesus já sofreu, que Ele pagou o maior preço. Aquilo que era mais difícil ser feito, já foi feito por Jesus. Aquilo que era mais complicado
de ser cumprido, já foi cumprido por Jesus. Agora cumpre-me andar em Cristo, ser perseverante, andar em fé, viver a minha nova vida em Cristo. Não o velho homem, agora o novo homem, em Cristo Jesus. E buscar andar com pessoas que, querendo o meu bem, me dizem: você está na linha, mas também me dizem: você saiu da linha. Pessoas que me amem a ponto de me dizer a verdade e não ficar bajulando na minha frente e por trás de mim dizer o que realmente pensa. Eu preciso andar com pessoas assim. Nós precisamos andar com pessoas assim, que nos amem a esse ponto, correndo para o reino de Deus, segundo as regras do reino, não segundo o que eu acho, não segundo o que eu penso. Amém? Eu oro nessa noite para que o Senhor Jesus, que tem ministrado ao meu coração dessa forma, também envie para o teu coração uma porção tremenda do Espírito Santo para ministrar também em sua vida, para ministrar também na vida dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, que vão ouvir em outro momento, que você saiba e entenda que você não pode. Eu coloquei algo aqui mais. As benesses do reino são para os que permanecem no reino. Se você anda fora das regras do reino, você não pode permanecer. Mas se você quer as benesses do reino de Deus, os benefícios, a bondade, a graça, permaneça no reino. Porque se você anda fora, você vai perder. E não vai ser injusto, vai ser justiça, porque Deus não deixou nada subentendido. Se você puder, recebendo essa palavra, fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite.